Então, muito boa tarde a todos. Eu sou Oswaldo Chiavone, sou professor aqui da Engenharia Química aqui da UFRN. Nós estamos no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás e Biocombustíveis também. E hoje nós temos o prazer de estar com o professor da UFERSA, que é o coordenador do PH 55.1. Nós somos do 44, e 44 com 55 combina bem direitinho, né, professor? Frederico, que está aqui do meu lado. Então, nós estamos com uma parceria sendo estabelecida, muito importante. A gente já se conhecia já das bancas, dos CBTerms, dos congressos, dos PDPetros. Então, agora nós teremos essa oportunidade, tá certo, de conhecê-lo. Eu quero agradecer a presença de todos. Nós, em seguida, num futuro próximo, faremos uma reunião dos bolsistas, dos alunos também que não são bolsistas do programa, tá certo? Para estar dando algumas novidades, tá certo? Nós temos aí algumas instruções novas, mas uma delas é ainda se preparar para o PDPetro, que o PDPetro ainda está aberto. Esse aqui é o meu, esse aqui é o seu, pode tomar. Acho que... Não sei. Vai matar... Eu acho... Entendeu? Pronto. Eu não sei agora. Tá bom. Tá joia. Então, gente, nós vamos ter início agora a palestra do professor Frederico, e ele fez pós-graduação lá na UFC, quando eu o conheci, e depois já, como professor efetivo, ele foi contemplado com esse projeto dos PRHs. Então, nós estamos atendendo, de fato, uma colaboração, né? A gente pode chamar também uma cooperação entre os PRHs. Então, isso é muito, muito bem visto pelos órgãos, né? Como a ANP, tá certo? Então, nós estamos ouvindo hoje ele falando sobre os biocombustíveis, e eu peço para vocês anotarem as perguntas, vai atender bastante pesquisadores como a Bruno. Então, vamos dar início, então, agora, depois eu faço um breakzinho. Então, César, aí, nós estamos a palavra é só, ficar bem à vontade. Então, bora lá. Boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação, né, e um prazer muito grande estar aqui hoje, iniciando essa colaboração aí com o professor, oficializando, vamos dizer assim, né? É verdade. Colaboração, tendo como marco aí a coordenação aí com o trabalho do máster do doutorado. Então, para a gente poder contextualizar aqui mais ou menos a linha de pesquisa que a gente vai desenvolver, eu trouxe aqui basicamente um sumário do que o meu grupo de pesquisa, né, vem desenvolvendo desde o final do meu doutorado, na área de modelagem de propriedades termofísicas de componentes do biodiesel, essenciais para a simulação de processos de produção e de motores de combustão. Então, só para a gente poder relembrar o que é o biodiesel no final das contas. Aqui nós temos uma definição segundo a ANP, né? Lembrando que o biodiesel para a ANP ele não é apenas um óleo transesterificado, ele também tem que atender a uma regulamentação técnica, né? Iniciando pelo regulamento técnico número 4 de 2012. Mas, em síntese, o biodiesel vai ser o quê? Eu vou ter uma fonte de triglicerídeo, geralmente óleo vegetal, né, ou gordura animal, reagindo com o álcool. Aqui nós temos a representação aqui da função orgânica, né, com o radical, e geralmente o álcool utilizado é o metanol, aqui no Brasil é principalmente utilizado, mas o etanol também tem alguns estudos relacionados ao etanol, e ele é muito promissor, né, por uma questão também de não toxicidade, né, a questão também do Brasil ser o maior produtor de etanol, e consumo etanol a gente importa ainda para a produção de biodiesel, tá certo? No final a gente vai ter o quê? Uma produção de glicerol, que é o subproduto do biodiesel, e o biodiesel em si, no final, vai ser o quê? Uma mistura de ésteres alquílicos. É importante eu falar disso daqui, porque muito do trabalho que a gente desenvolve, né, leva em consideração a estrutura molecular dos ésteres, então a gente vai precisar fazer aqui uma breve revisão explicando o que são esses ésteres, certo? E é como digo, né, os principais álcoons são o etanol e o metanol. Então, o que acontece com o biodiesel? Ele pode ser de diversas fontes, de diversas matérias-primas. No Brasil, majoritariamente, é a soja. No entanto, os esforços aí, governamentais, né, e também por questões de acordos internacionais, tem a mudança, né, o objetivo de mudar essa matriz
essa base de matéria-prima para a produção de biodiesel. Então, daí, né, principalmente as matérias-primas de segunda e terceira geração, que consistem naquelas que não disputam com as matérias-primas de origem alimentícia. E aí o que acontece? Né? O biodiesel, né, o óleo vegetal, ele pode gerar ésteres de diversas composições. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que é a nomenclatura que vai ser utilizada aqui ao longo do trabalho, a gente tem aqui mais ou menos a composição de alguns tipos de biodiesel, né, alguns bem comuns, como a soja, o coco, amendoim, enfim, algumas promissoras, né, mas pouco exploradas ainda, como a moringa oleífera, que nós, inclusive, lá na Universidade Federal Rural do Semiárido, né, temos alguns trabalhos envolvendo a produção de biodiesel a partir da moringa oleífera. Então, qual é o grande problema que a gente tem? Os biodiesels eles podem ser de diversas matérias-primas, que, por sua vez, podem gerar diversas composições de ésteres, como a gente pode ver aqui, né, mais ou menos a composição de cada éster. E esses ésteres aqui, então, você ter propriedades ou modelos específicos para cada biodiesel é algo, né, impossível, principalmente quando a gente vai considerar o intervalo de temperatura e pressão que a gente vai trabalhar aqui para os processos que eu vou mostrar. Então, um éster ele vai ser constituído de quê? De uma parte que vem do ácido graxo, tá certo? Onde esse radical aqui ele é de acordo com a matéria-prima utilizada, e esse outro radical aqui ele é de acordo com o álcool utilizado. Nós temos aqui a representação que eu vou utilizar, né? Essas siglas que eu vou utilizar para os componentes, a sigla que é utilizada aí para os trabalhos de desenvolvimento do biodiesel, onde nós temos aqui, nesse primeiro número que a gente tem os 2 pontos, né? A quantidade de carbonos na cadeia oriunda do ácido graxo, como a gente pode ver aqui, e aqui depois desses 2 pontos, né, o número de insaturações. E aí também outra nomenclatura que a gente vai utilizar aqui vai ser FEIN, né, que vai caracterizar ésteres graxos de ésteres metílicos, né, graxos metílicos, e aqui FEIN, ésteres graxos etílicos. Né, isso aqui é importante para poder diferenciar. Então, biodiesel, ésteres relacionados a biodiesel metílico e ésteres relacionados a biodiesel etílico. E aí, o tema do trabalho, né, aqui do seminário é falar sobre as propriedades termofísicas. Então, assim, geralmente é comum nos grupos de termodinâmica, pelo que eu observo muito, você vai ter basicamente 2 tipos de grupos. Né? Você vai ter o pessoal que trabalha com a parte experimental e o pessoal que trabalha com a parte de modelagem. Só que, infelizmente, eu digo isso por experiência própria, né? Às vezes o pessoal que trabalha com modelagem não consegue perceber a importância do trabalho que eles desenvolvem. E aí é o que eu tento mostrar aqui. Assim, às vezes a gente pensa que é só uma questão de pegar ali alguns modelos, ficar brincando com alguns modelos e poder ali, talvez, agregar um valor a um paper. Mas não é bem assim. Aqui são alguns papers que eu tenho infinidade, posso ter infinidade de papers aqui, mas eu trouxe 2 bem característicos. Papers publicados por engenheiros, né, da Aspen, tá certo? Todos os 2, um aqui mais geral, tá bom? Mostrando a importância de se estimar propriedades com precisão para a parte de simulação de processos, né? E aqui já outro na área de realmente seleção de modelos para a produção de biodiesel. Isso porque quando a gente vai trabalhar com simuladores de processo ou simulações CFD, como vou mostrar daqui a pouco, a gente vai, no final das contas, resolver várias equações, né? Equações de fenômeno de transporte, a transferência de massa, calor e momento, balanço de massa e balanço de energia. E a gente, se lembrar lá das aulas de fenômeno de transporte, termodinâmica, a gente vai lembrar que aquelas equações ali no meio têm propriedades, né? Tem a densidade, tem a viscosidade, tem alguns momentos da tensão superficial, calor específico, entalpia de vaporização e outras, né? Então, isso aqui mostra a importância da gente estudar essas propriedades. Por quê? Nos simuladores, essas propriedades são obtidas a partir de modelos, tá bom? Então, você não vai ter lá como ter dados experimentais para todas as temperaturas e pressões, então você vai ter um modelo ou uma correlação que relacione isso, né, de uma forma mais simples. E aqui nós temos um exemplo, tá bom? Aqui é uma simulação de processo de produção de biodiesel, a produção industrial mais utilizada, né? Esterificação, catálise homogênea fase com ácido, enfim. Onde nós temos aqui uma etapa, né, de reação, depois uma etapa de recuperação de metanol, recuperação de glicerol e aqui já para a produção do biodiesel. Aqui eu só mostro, para lembrar, né, vocês aí, aqui é uma turma especialmente de engenheiros químicos, né? Então, lembrar aqui dos projetos de coluna de destilação, 2 propriedades que são muito demandadas, né, as principais, pressão de vapor e entalpia de vaporização, a pressão de vapor que vai caracterizar a transição de fases, né, a região em que há realmente a mudança de fase, e a entalpia de vaporização que vai levar em consideração
a troca energética nessa transição. Na etapa de lavagem, nós temos propriedades como a densidade e a viscosidade, que são importantes para essa operação de Itaraqui, mas também o coeficiente de atividade. Né? Por quê? Porque com esse coeficiente de atividade a gente vai descrever, né, o equilíbrio do líquido envolvido entre biodiesel glicerol álcool e a água também, que vai ser utilizada, né, jogada na operação de Itália para remover o glicerol. Então, aqui são só exemplos de algumas propriedades que a gente vai precisar aqui. Aqui, um outro exemplo, né, para a simulação de motores de combustão. E aqui o problema fica bem mais interessante, porque nós temos o quê? Vamos ter aqui a injeção, né, do combustível, a formação de bolhas, né, desse combustível, vai chegar o momento de vaporização, depois o momento que vai ter a mistura com o ar, né, e dali realmente efetivamente a combustão, né, já na fase gasosa do combustível, né, e o ar envolvido, e a quantidade de ar envolvida. Então, para isso daqui, né, por exemplo, no bico de injeção, a gente precisa de propriedades como a massa específica, atomização, tensão superficial, a pressão de vapor, porque a gente tem que saber em que condição vai ter essa mudança de fase, né, do óleo para a sua fase de vapor. Isso aqui tudo é só você lembrar daquelas equações, né, de transferência de calor, massa e momento, e a gente tem que aplicar essas propriedades, tá certo? E também aqui para a fase de vapor. Então, só para a gente contextualizar aqui o intuito do trabalho, que é descrever essas propriedades de maneira adequada, né, para uma corrente de temperatura e pressão, tanto para processos de produção como processos envolvendo a utilização dos combustíveis. Lembrando que, além do processo de transesterificação, né, por catálise homogênea básica ou ácida, também temos processos que têm bastante estudados, como a produção via supercrítico, catálise heterogênea, enfim, e catálise enzimática também. Certo? E aí, os métodos de estimativas, dentre outros que a gente pode encontrar na literatura, como que é SRP, a parte também de machine learning, enfim, o conceito de data science, né, que a gente está falando mais de uma metodologia estatística do que um método de estimativa propriamente dito. A gente tem os principais utilizados, né, principalmente para a de engenharia química, e que se encaixam muito bem para essa classe de compostos que a gente está estudando, é o método de contribuição de grupos, que ele consiste no quê? Aqui nós temos um exemplo, né, eu tenho aqui 16 compostos diferentes, mas que esses compostos apresentam grupos funcionais, né, geralmente coincidem com os grupos funcionais, que eles discretizam, né, o sistema de uma maneira mais simples. Por exemplo, eu tenho aqui uma quantidade de 16 compostos que podem ser representados por 6 grupos, o que simplifica bastante o nosso problema, tá bom? Para quê? Para eu poder obter propriedades, predizer propriedades a partir de grupos de moléculas, de outras moléculas, eu poder obter propriedades, né, de moléculas que possam vir a ser necessárias, tá certo? Isso aqui é uma narrativa muito interessante e que geralmente pode ser utilizada com boa segurança para alguns casos. Outro tipo de metodologia bastante utilizada em engenharia química e, no meu ponto de vista, uma metodologia muito subestimada, né, que a gente vê na literatura, é o princípio dos estados correspondentes. Que ela foi inicialmente estudada por Pitzer, né, na década, inicialmente foi um estudo iniciado no ano de 39, e depois que ele basicamente queria fazer o quê? Ele queria ver uma forma simples de obter propriedades, considerando um fluido de referência, que esse fluido de referência ele chamou de fluido simples, né, que é por isso que os modelos de princípios chaves correspondentes, eles são dessa forma aqui. A gente vai ter sempre a propriedade na condição reduzida, o fluido de referência, né? E esse termo aqui refere-se ao quê? O desvio do fluido real do fluido de referência. Esse fluido de referência é um fluido hipotético, tá bom? É um fluido que tem ali a descrição, como o Pitzer sugere, né? Fluidos de cadeia esférica, né? Que tenha uma homogeneidade na distribuição de carga, enfim, outros detalhes. Que os fluidos que se encaixam bem nisso, por exemplo, são o argônio, né, o metano, como a gente pode ver. É daí que surge, por exemplo, o conceito, né, de fator acênico. Tá bom? E aí qual é o problema também? Existem vários tipos de métodos, tá bom? Existem diversos tipos de métodos na literatura. Para diversos tipos de classes de compostos, é uma das coisas até indicadas naqueles papers que eu mostrei no início, que acontece o seguinte: não há um método global. Um método que vai se ajustar bem para todas as classes de compostos, para todas as condições de temperatura e pressão. Então, para isso, a gente teve que criar essa ferramenta aqui, né, iniciou aqui na criação do meu doutorado,
e depois a gente terminou ela, a versão I2, né, no doutorado do professor Natan Evangelista, né, que agora está na UFA, na época eu coorientei do doutorado dele lá na UFC. E essa ferramenta é um suplemento do Excel, né, onde a gente implementou mais de 264 funções para obter dados a partir de 188 métodos de estimativa, aqui incluindo princípios de dados correspondentes, contribuição de grupo e outras metodologias, para 18 propriedades diferentes. Né? Então, aqui são as propriedades, só para ter uma ideia do que a gente teve que desenvolver aí de ferramenta computacional. Né? Então, todos os dados aqui, todos os resultados aqui foram gerados utilizando o Excel, Fortran, né? Porque a expertise inicialmente era Fortran, né? Mas já os trabalhos que o Márcio já está tocando, né? A gente já está começando a implementar e utilizar o Python também como ferramenta para resolver esse tipo de problema aqui, tá bom? Então, é um problema que, intelectualmente falando, não é complicado, né? Esse tipo de trabalho. Basicamente, a gente vai ter que analisar modelos, mas é um trabalho que demanda muita paciência e detalhes, como a gente vai ver aqui agora. Então, o primeiro trabalho, né, os trabalhos não serão mostrados aqui em ordem cronológica, necessariamente, mas numa ordem didaticamente, né, mais interessante de se mostrar. Então, o que acontece? Desses modelos de propriedades que eu mostrei para vocês, né, e também a equação de estado, por exemplo, a gente precisa de alguns inputs, né, como são as propriedades das constantes físicas, como temperatura de fusão, temperatura normal de ebulição, temperaturas críticas de fator AC. Só que o que acontece aqui com os componentes do biodiesel, né? Então, uma particularidade aqui bem interessante. Existem poucos dados na literatura, tá bom? E esses dados nem sempre são tão confiáveis assim. Para o caso dessas propriedades físicas aqui, nessa época, até o ano 2015, não havia propriedades disponíveis na literatura. Então, a gente teve que propor uma metodologia indireta para obter esses valores aqui, né? Eu vou explicar daqui a pouco. Também a gente propôs um modelo preditivo para a densidade em amplas faixas de temperatura e pressão, né? E também aplicamos esses parâmetros aqui nas equações de São Pessoal, de Chico e Ping-Robson para o cálculo da massa específica, tanto de ésteres como de biodiesel. Então, a razão desse estudo para quê? Entender melhor o comportamento de fase dos ésteres. Essas constantes, como eu já disse, são parâmetros de entrada de outras propriedades termofísicas, como pressão de vapor, viscosidade, massa específicas, etc. São parâmetros de entrada para equações de estado, são parâmetros essenciais para os projetos de processos que envolvem equilíbrio de fases, né? É importante saber. Dados experimentais dessas propriedades que eu falei aqui, no caso de propriedades críticas, são escassos. E também são propriedades utilizadas para gerar parâmetros de equações de estado. Então, o primeiro caso aqui, a gente avaliou, né, aqui 7 métodos de contribuição de grupo para a temperatura normal de ebulição. Essa forma de avaliar foi uma metodologia direta, então tinha dados na literatura, com uma quantidade boa de ésteres, e a gente só fez essa comparação direta. Então, é um trabalho que a gente nós tivemos que implementar esses dados, esses métodos, montar os componentes, né, e depois avaliar. Só que aí é o seguinte, não é só uma questão de avaliar o desvio, né, do método em relação ao dado experimental. Tem algumas particularidades aqui. Por exemplo, do ponto de vista numérico, né, o melhor método obtido para ésteres etílicos foi o método de Steinbauer. Então, primeiramente, é o método que você mal vê as pessoas comentando na literatura. Né? A pessoa não utiliza esse método. E o método para compostos etílicos foi o método de Constantino-Gandhi. Esse aqui já é bem mais popular. Só que esses aqui são os métodos que a gente sugere no nosso trabalho? Não. Por quê? Quando a gente bota no gráfico aqui o comportamento da temperatura de ebulição em função da cadeia carbônica, lembrando daquela cadeia carbônica oriunda do ácido, né, do ácido do triglicerídeo, tá bom? Aquela cadeia carbônica do ácido graxo, né? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui o comportamento dos ésteres etílicos, tá bom? E aqui dos ésteres metílicos. E esse comportamento, ele é para ser assim o tempo todo, né? Ou seja, a temperatura de ebulição do componente de maior cadeia carbônica tem que ser maior, quando é da mesma função orgânica, maior do que o componente de menor cadeia carbônica. O que não acontece aqui para esses dois métodos que a gente avaliou. Né? Então, a gente chega a um ponto em que o método de Steinbauer ele passa a ser menor do que o de Constantino-Gandhi. Então, a gente tem que avaliar também a consistência dos métodos escolhidos. E é o que acontece aqui. Né? A gente faz o quê? A gente vai pegar todos aqueles pacotes de métodos, 7 pacotes para metil éster, 7 pacotes para ésteres etílicos,
vai fazer ali uma permuta dele, avaliar 49 possibilidades, combinações, e ver qual a combinação que tem o menor desvio, né, e o menor desvio e a consistência nessa análise aqui. Que aí, no final das contas, foi o método de constante no ganho, né, e o método de barreira no ganho. Né? Esse aqui para ésteres etílicos, aqui é para ésteres metílicos. Próximo passo, avaliar temperatura crítica, pressão crítica e fator acento. Qual o problema aqui? Não tinha dados experimentais na época que esse artigo foi publicado. Então, a gente teve que gerar uma metodologia indireta. Qual? Em 2012, né, a Garcia et al., aqui a referência que eu estou citando, eles estudaram, né, a equação, viram que a equação de Hackett, a Hackett suave, né, ela, que é essa daqui, né, então, que é a Hackett, aquela que estuda na disciplina de termodinâmica, enfim, e aqui o fator de compressibilidade de Hackett obtido pela correlação sugerida por Soares. Então, Garcia viu que para componentes das classes dos ésteres, né, eles davam bons resultados. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente pegou, a partir dos métodos implementados no Octopus, né, 13 métodos de TC, 10 métodos de PC e 8 métodos de fator acêntrico, e botou como input desse modelo aqui. Né? A gente observa que precisa de TC, PC e ômega para esse modelo. Avaliamos com os dados experimentais. Quantos dados? Pode, obrigado. 2.929 dados experimentais de 33 ésteres graxos, né, que é a pressão ambiente mesmo, e avaliamos, né, o desvio, né, o médio desvio absoluto, médio, né, relativo aqui dos métodos. E depois fazer a análise de consistência, aquela análise lá. Para tecer a temperatura crítica de um éster etílico tem que ser maior do que um metílico, PC é o contrário, o etílico tem que ser menor do que o metílico, e fator acêntrico maior do etílico do que o etílico. Se não for, o método é inconsistente, ele é retirado. Então, a gente faz um algoritmo, também nada de sofisticado, nada de tão exagerado aqui, e faz a análise. Né? Então, o éster etílico tem que ser maior do que o éster metílico, com a mesma cadeia carbônica dentro do ácido. PC tem que ser menor e ômega maior. Então, aqui no total, 1.040 pacotes foram testados. E aí é o que eu falo assim, geralmente, a gente vai vendo os trabalhos, não dão muita importância para as propriedades críticas que são utilizadas, né, os inputs utilizados nos parâmetros, nos modelos. Talvez porque é bem consolidado, por exemplo, a indústria de hidrocarbonetos, né, então já tem a tabela pronta, consolidada, o pessoal não atenta que isso tem que ser visto para os outros sistemas que foram estudados. Por quê? Aqui a gente observa, ó, aqui é um gráfico onde eu mostro a distribuição, né, do ARD, né, esse desvio médio relativo absoluto, daqueles 2.929 dados comparados. Então, aqui, dependendo do pacote utilizado, o que acontece? A gente pode ter erros aqui na ordem de maior do que 50%. Né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter pacotes com erro de menor do que 1%. Então, isso aqui é um parâmetro importante para a gente analisar. Então, aqui a gente tem aqui os métodos que obtiveram, pode voltar aqui, os métodos que obtiveram os menores ARDs para ésteres metílicos e ésteres etílicos, né, foram esses aqui, e depois a gente tem que fazer o quê? Fazer esses métodos, né, fazerem a concatenação, né? Então, comparar metílico, esse pacote com todos esses pacotes, esse pacote com todos esses pacotes, para ver como é que é a relação dele, se eles são consistentes ou não. Finalizando tudo, o método mais consistente, o método de menor ARD e consistente para TC, por exemplo, né, de ésteres etílicos, né, o pacote de TC, PC e ômega, foi o constituído do método de Tu, para ésteres metílicos, Ambrose, né, para PC, para ésteres metílicos, Tu, TC, Ambrose, PC e Chouzy, para o fator acêntrico, né, para a ômega. Já para ésteres etílicos, Fedorz, Somaio Juno e Chouzy também. E foi o melhor método de ARD também. O que é interessante aqui é o seguinte, são métodos que muitas vezes você não vê o pessoal citando na literatura. Então, a importância de ter que fazer esse trabalho tedioso, chato, né? Esse é um trabalho bem bastante de se fazer, tem que montar os grupos, ajustar e tal, mas que existe muitos detalhes, né? E também muito detalhe baseado na fenomenologia das propriedades. Até aí tudo bem, né? Então, outra propriedade crítica que seria interessante a gente ter
também uma estimativa seria o volume crítico. Volume crítico, metodologia similar, só que não vai ser mais pacote, é só volume crítico. E a gente vai aplicar na equação de Hawking, só que no lugar ali do RTC sobre o PC, usa o VC. Né? E aí faz aquele mesmo procedimento. Os TCs utilizados aqui e os ômegas foram aqueles já propostos na etapa anterior. Então aqui vocês vão perceber a importância de uma etapa, ela vai depender da outra. Foi daí que, por exemplo, começou a motivação para trabalhar com isso daqui. Porque no início eu queria trabalhar com equação de estado, equilíbrio, tinha trabalhado com isso no meu mestrado, né, na parte com petróleo, né, com fluido reservatório. E quando eu cheguei em biodiesel, comecei a mexer com isso e vi que tinha algum problema ali. Quando eu fui ver, fui esmiuçando nessas propriedades mais básicas. Né? Ok, faz a análise, né, fez toda essa análise, e aí o método de menor ARD, né, consistente, foi o método de Marrero-Pardillo. Né, o método de Marrero-Pardillo. Esse método sim, para ver se alguns autores propõem ele, sugerem ele como método estimativo. Dito isso, né, aí no segundo passo do trabalho, a gente propôs o modelo de densidade, que a gente estava conversando, né, que aqui, daqui que foi gerando aquela ideia. Né. A gente tem a densidade pode ser obtida por uma massa específica, né, obtida por uma correlação do tipo Tate, onde a massa específica de referência ela é obtida pela equação anteriormente apresentada, equação de Hackett-Soares. Né. Os parâmetros da pressão, né, para a equação de Tate, enfim, são obtidos com esses dados aqui. A gente utilizou apenas 3 extras para obter os dados de parâmetros para considerar a pressão. Né? E, para caso de biodiesel, né, a gente considerou a regra de mistura de Browns, né, de 67. Então, aqui nada novo debaixo do sol. A mesma coisa, assim, coisa já bem consolidada, que, às vezes, infelizmente, alguns autores acabam esquecendo, né, do pessoal que fez coisa no passado. Então, isso aqui é o que a gente utilizou como metodologia. E aqui mostra a comparação do nosso método com 3 métodos muito utilizados na literatura para avaliar a densidade, né, a massa específica. Eu falo densidade é massa específica, não tenho mais claramente falando massa específica. Esses dados aqui, a massa específica também é importante porque ela é um parâmetro de input para gerar parâmetros para a equação de estado. Então, se você utilizar um modelo não adequado, pode ter problema com a utilização da sua equação de estado. Então, aqui o método GCVol, né, em 3 versões, tá bom? Essa versão aqui, proposta por Pratas, ela é uma versão que é específica para biodiesel, tá? E aqui a nossa equação de Hackett-Soares. Então, assim, por mais que a Hackett-Soares aqui tenha o maior valor, né, mas está numa ordem de grandeza que praticamente aí está na extensão experimental dos métodos. Porém, a gente vai observar que tem um fator muito interessante que é a equação de Hackett-Soares. Qual é? Esses métodos, né, que o pessoal que muitos autores da literatura utilizam eles para obter parâmetros de equação de estado, ou sugerem como método de estimativa de massa específica para compostos do biodiesel, os autores informam isso daí no paper original, eles têm uma limitação de ser utilizado até a temperatura de ebulição dos compostos. Certo? Só que isso aqui vai muito além das condições de motores, por exemplo. Já a equação de... Então, o que acontece? Esse comportamento aqui, representado pela equação de Hackett-Soares, aqui, que é nosso modelo, isso aqui é um comportamento fisicamente consistente. Certo? Então, ele vai acontecer isso daqui. Perto do ponto crítico, ele vai ter a compressibilidade do fluido, né? Ela vai ter essa quebra aqui, tá bom? É um momento dessa inclinação aí, de DV, DT, no caso. E aí, aqui os modelos não teriam esse comportamento fisicamente consistente. E aí, a importância de observar, de fazer esses tipos de análise de consistência. Se a gente fosse avaliar, como a maioria dos trabalhos fazem, que é pegar os dados experimentais, faz ali uma regressão, ou uma comparação, e acabou, termina ali, isso pode dar problemas mais na frente. Aqui é um exemplo. Olha os dados experimentais, onde é que estão? E aqui o que acontece? Não tem dados experimentais. Então, aqui a gente tem que usar, né, nosso conhecimento, da fenomenologia dos fluidos, né? Que acontece tudo aqui. Certo? E aqui só para mostrar, né, os desvios para altas pressões, né? Então mostra que os maiores desvios foram observados em torno de 2,5%. Para compostos, que tem a alta concentração do óleo diesel, por exemplo, do óleo de soja, por exemplo, né, com desvios bem pequenos, uma correlação que pode ser utilizada com a boa segurança.
E o melhor, né? Preditivo, tá certo? Isso aqui também está sendo atualizado, esse modelo está sendo atualizado por nós também, por conta de alguns detalhes que a gente vai tratar daqui a pouco. E aí aqui um outro trabalho que a gente já foi avaliando já a pressão de vapor. Certo? A pressão de vapor é uma propriedade importantíssima para o projeto de colunas de destilação, né, por exemplo, métodos que envolvem equilíbrio de fases, utilização de motores, enfim. Aqui, e é uma propriedade muito complicada de ser obtida experimentalmente para estas. Ela é bem complicada. Então, a gente avaliou aqui o quê? 16 métodos preditivos para o cálculo da pressão de vapor e 16 métodos preditivos para o cálculo da etapa de vaporização. Por que esse número? Porque foi o que a gente funcionou na literatura. Então, tudo que a gente vasculhou na literatura, alguns softwares comerciais não têm essa quantidade de métodos, né? Como a gente pode observar, por exemplo, sei o nome do software, mas o pessoal do Notion Databank, o pessoal do próprio NIST, do próprio PPR, não vai ter essa quantidade de métodos preditivos, né? Então, por que estudar isso? Melhor entendimento do comportamento de fases, parâmetros essenciais para o projeto de processos que envolvem equilíbrios e são parâmetros são parâmetros utilizados para gerar a propriedade utilizados para gerar parâmetros para equações de estado, tá bom? E dados suplementares escassos. Bem, para poder simplificar, né, nessa metodologia aqui, o que aconteceu aqui nessa época? Aqui esse trabalho foi publicado em 2017, né? Então, entre 2014, né, final de 2014 e 2016, esses anos, esse Nick Tin, né, John, eles produziram, né, publicaram dados experimentais para a temperatura de verificação crítica. Então, a gente utilizou esses dados nos métodos que precisavam de propriedades críticas e pressões críticas, de temperaturas e pressões críticas, e o fator acêntrico no método utilizado no paper, né, que eu mostrei anteriormente. Certo? Então, 1.095 dados experimentais de pressão de vapor foram avaliados, 133 dados de delta-H foram avaliados. Aqui foram os parâmetros analisados, né? E o que a gente tem? Aqui, muito interessante o resultado que a gente obteve. Primeiro ponto, a gente avaliou capacidade de montagem, né, capacidade de predição do método. O que isso quer dizer? Quantos extras cada método consegue montar? Porque às vezes no método de grupo você pode faltar ali um grupo e não conseguir montar alguns extras. Né? Então isso é importante, já que a gente está querendo ver o método para a classe inteira de extras. Por exemplo, tem método que vai faltar ali um grupo para uma insaturação, por exemplo. Né? Então isso pode ser já um problema. Para extras etílicos, enfim. Então aqui nós temos isso, né? Que esses métodos, esses três métodos aqui, né? O CIPOL, o método Seriani, Gani, Liu e o método de Kessler, são os métodos mais utilizados na literatura para esse composto. Tá certo? Então a maioria dos trabalhos, até onde eu tenho conhecimento, os meus trabalhos que foram publicados nessa época, utilizam a maioria deles esses métodos aqui. Porque aparentemente são os métodos ideais. Aí vamos ver se isso é isso mesmo. Aqui nós já temos, né, o número de estimativas com erros superiores a 10%. Né? A gente utilizou esse critério. Então, o método aqui também CIPOL e Kessler, com quantidade alta de estimativas superiores a 10%. Né? O método CIPOL, por exemplo, mais de 90% dos dados com erros maiores do que 10%. O método seria aqui caindo entre os menos, né, com menores quantidades de erros da barra máxima de 10%. Aqui resultados de dados subestimados e superestimados, né? Então, dados com valores, né, maiores do que a propriedade experimental, né, e menores do que a propriedade experimental, só para a gente ter aqui uma ideia. Aqui os métodos, aqui o método Seriani, por exemplo, ele subestima, né, muito, a maioria dos valores dele ele subestima, tá bom? Enquanto o método de Kessler, a maioria dos valores dele ele superestima. Mas o principal ponto aqui é isso aqui, ó. Os métodos mais utilizados na literatura, eles apresentam em algumas faixas erros acima de 100, às vezes quase 200%, como por exemplo o método CIPOL. Né? Aqui são várias faixas de pressão de vapor, notem que a ordem de grandeza é bem pequena mesmo, bem complicado de obter pressão de vapor desses compostos. Então, métodos como esses são sugeridos na literatura, eles apresentam dados, né, desvios muito altos. O método de Kessler também está aqui daí. Assim, ainda alto, principalmente para as regiões menores, né? Mas aqui já para outras regiões um pouco melhor. E o método Seriani dos três foi o que melhor apresentou
resultados. Mas os melhores métodos aqui que a gente teve resultado foram esses dois métodos aqui. Pode observar. Certo? Então, conclusões desse trabalho. No método de Wang et al., Nanolau e Muller, né, que o pessoal do Norte lá também, que esses dois últimos, sugeridos para a pressão de vapor. O método de Seriani e Liu deve ser utilizado com cautela para ésteres etílicos. Né, então, biodiesel etílico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado se for utilizar esse método. Delta H de vaporização, o método de Seriani e Liu apresentou bons resultados. Seguido pelo método, né, de Basarova, Svoboda, né, Koska, Ruski, para o de vaporização. Então, aqui o que a gente tem que fazer? Analisar antes qual a classe que a gente quer avaliar. Qual a classe que a gente quer avaliar para poder utilizar o modelo adequado, certo? Esse outro paper aqui, qual o intuito dele? Já é fazer o quê? Dados de pressão de vapor são escassos, certo? A gente precisa de... A pressão de vapor, por ela ser uma propriedade muito delicada, o ideal é que a gente tenha correlações para obter isso. Em simuladores de processo, no final das contas, você utiliza correlações. Correlação de Wagner, Tuan, correlação de PPR, enfim. Então, a gente pegou aqui a metodologia utilizada por McGarrett, que tem 3. Essa metodologia consiste no quê? Ele gera parâmetros da equação de Wagner a partir da equação de Tuan. Então, ele pegou um banco de dados de vários compostos, pegou dados limitados, né, de um range de aplicação limitado para correlação de Antoine e gerou dados para a correlação de Wagner. Depois ele comparou aqueles dados da correlação de Wagner com o banco de dados inteiro e viu que dava para fazer isso com relativa segurança. Né? E ele propôs uma metodologia para isso. Então, quer perguntar alguma coisa? Não, depois eu comento. Posso só mudar? Pode perguntar, se quiser perguntar. Não, eu estou perguntando se ele entendeu, porque é interessante esse método. Sim. Então é o seguinte, então, assim, a equação de Antoine, né, ela apresenta uma faixa de aplicação limitada. A equação de Wagner, ela pode ser aplicada na temperatura de fusão até a temperatura crítica. Aí é PC, né, na equação, ali embaixo. Aqui é PC? Não, e ali, na outra é PVAP sobre P. Não, é só porque bota, isso é PVAP sobre P, mas aí geralmente considera igual a 1 bar, só para poder ficar dimensionalmente consistente. Só para tirar a unidade. Tá. Só para não falar assim, o cara colocou aí no slide, mas é para ser dimensional lá dentro, tá. Certo? Então, Wagner, né, ela é boa para um range de aplicação, né, extenso. E aí McGarrett fez isso, ele testou, né, propôs uma metodologia para isso, com uma minimização com algumas restrições, certo? Para poder obter esses resultados. Para outra classe de compostos, ele nem falou de ésteres aí, a gente aplicou para ésteres, fez algumas pequenas modificações, que o paper está aí para quem quiser ler, vai esses detalhes, tá certo? E a gente fez o teste. E aí, qual o primeiro ponto aqui? A pressão de vapor, ela é muito delicada, certo? Ela é muito delicada porque a gente pode ter o mesmo composto, né? Como ela é muito delicada para a classe de compostos, né? De acordo com o método de estimativa utilizado, enfim, ela pode dar muita discrepância quando comparada com outra base de dados. Então, a gente tem que fazer um refino desse banco de dados, né? Aqui é um trabalho bem minucioso mesmo. O refino pegou, primeiramente, 1.095 dados experimentais, fez o primeiro refino, que é o quê? O banco de dados ele tem que estar com os dados entre 0,5 TR igual a 0,5 e 1. Por quê? Porque a metodologia de McGarrett se aplica com segurança essa faixa. E depois a gente fez o quê? Se ajustou isso aqui. Em Antoine, né? O que dava valores acima de 1%, a gente foi rejeitando, né? Vai fazendo esse refino e obteve, né, no final, 442 dados experimentais. Né? Aqui uma minimização sem restrição mesmo. E aí, o que a gente obteve? Né? A gente obteve os parâmetros de Antoine, para essa quantidade de ésteres aqui, para um intervalo muito restrito. Né? Então, esses valores, né, eles deram valores pequenos, né, que não está muito bem, mas está na ordem de 0,5% para baixo, tá certo? O que nos dá tranquilidade para utilizar a simulação de processo. Daqui a pouco eu vou mostrar a aplicação disso daqui, tá bom? Em simulação de processo. Né? Ok?
Tudo bem, então a gente já tem agora correlações para um range limitado de aplicação, né? E aí a gente vai aplicar a metodologia de McGarry. O que ele faz? Ele gera dados precisos experimentais com a correlação de Antoine, e a gente, a partir disso, faz uma regressão, né, agora com restrições, as restrições que ele coloca na metodologia dele, né, restrições fenomenológicas, então, envolvendo fator acento, envolvendo pontos de mínimo e máximo, enfim, e a gente obtém dados precisos experimentais e depois apoia os parâmetros para a equação de Wagner. Ok? Quais são essas restrições? Você não entendeu. São restrições fenomenológicas. Então, por exemplo, ele observa que no banco de dados dele, os fluidos que estão com o fator acento entre tal número e tal número, você deve fazer de um jeito, essas restrições, sabe? Então, bem empíricas mesmo. Que ele, baseada no teste que ele fez com o banco de dados dele. Uhum. São bem detalhadas. É que eu não estou de cabeça, mas é basicamente isso. Assim, dependendo da faixa do fator acento. Isso. Faixa fator acêntrico, o ponto o valor Onde é ebulição normal? Não, o TR tem que ser acima de 0,5. Essa metodologia se aplica bem para os dados de Antoine, né, tem que estar entre 0,5 e 1. Tá certo. Só que aqui para esta, a gente vai ver daqui a pouco que os dados são bem limitados, essa faixa. Muito limitado. Então, o primeiro ponto, né? A gente pode pensar assim, tá bom, então, falou isso daí, como é que a gente testa isso? Sim. Então só desculpa dizer. A faixa indicada de Antoine é entre 0,5 e 1. Não, assim, Antoine, ele tem uma limitação na faixa. Geralmente, fala assim, você vai ver de autores para autores, mas assim, uma faixa de 100 graus Celsius, enfim. Certo. Mas para essa metodologia de McGarry, os dados de Antoine, né, tem que estar para a TR de 0,5 a 1. Por quê? Porque abaixo disso, geralmente, começa a chegar a temperatura de fusão. E aí começa a dar problema já bem para essa metodologia dele. Tá. Aí o que foi que a gente fez? A gente propôs, né, correlação de Antoine, com a correlação de Antoine, já dá no seu experimental para obter as correlações de Wagner. Você pode falar, será que me deu certo mesmo? Foi. A gente tem aqui os pseudo, o ARD, né, o desvio médio, com os dados pseudo experimentais. Aqui é a aula de grandeza, maior 1,02. E aí a gente pegando esses parâmetros que foram obtidos com os dados experimentais, a gente testou com os dados experimentais. Aqui já foi comparando só. E a gente vê que não teve muita diferença. Tudo bem, alguns mais do que duplicaram, mas eu estou falando de 0,08 para 0,35%. Isso é o quê? Isso é dentro da incerteza do experimental, da abordagem, da propriedade. Então, totalmente seguro de ser utilizado. Outro ponto. A gente testou a extrapolação dessas correlações. Como? Pois porque aqui é um detalhe. A gente tem que pegar o quê? O range, a gente pegou, os dados já eram limitados. Né? Então, aí já tem essa complicação. Então, a gente pegou um range anterior, né? Separou ali um correlation dataset, um validation dataset, aqui o número de dados, né? Tudo no paper, e fez aqui a regressão. Tá bom, regrediu aqui os valores. E depois foi validado, os valores dentro da mesma ordem do correlation dataset. Fizemos, não deu para chegar não, ainda está muito bem para chegar, né? Vai ficar melhor. E fizemos aqui o range, por exemplo, esse range aqui está de 0,55 a 0,60. Aqui já está de 0,51 a 0,67, TR aqui, né? 0,57 a 0,60, aqui 0,58 a 0,62. Por quê? É o que tem. Não vai ter aqui próximo de 1. Né? A gente não vai ter esses dados. É o que tem disponível. É o que tem disponível. Então, esses dados, assim, aqui também para a temperatura normal de ebulição. Né? Temperatura normal de ebulição que para alguns hashes está em 0,6 e para outros está em 0,57, 0,5, enfim. Então, para a temperatura normal de ebulição, né, maiores valores de desvio aqui na casa de 1,3%, ou seja, dentro ainda da incerteza experimental da propriedade. Então, esses parâmetros aqui podem ser utilizados com segurança. Né, é o que tem, na verdade é o que tem. Né, a gente não tem muito... a gente está dando apenas um direcionamento para utilizar esse valor de processo. E vamos mostrar aqui a aplicação daqui a pouco. Tá? Aqui só para descrever, mais ou menos, obviamente aqui não está indo até a pressão ao máximo que pode, né? Mas, por exemplo, o que acontece com muitos modelos é o quê? Muitos hashes.
a gente só tem dados nessa faixa aqui, ó. Os dados nessa faixa aqui, que é a faixa o quê? De a pressão de vapor, né? A 100 kPa, a pressão ambiente, certo? Então, a gente consegue, com essa correlação que a gente propôs, completar todo o range, né? Com boa segurança, tá certo? Isso porque a metodologia de McGarry ele testou com bancos de dados imensos, dados que a gente disponível para a gestão de componentes. Ok, e aí, lembra que eu falei no caso passado, né? A gente tem os dados de propriedades críticas propostos, né? Publicados por NICTIN. Então, agora a gente pode fazer essa estimativa direta. Aquele paper de 2015 foi uma metodologia indireta, aqui já pode fazer de forma direta. No primeiro momento, você pode olhar assim, não, é um trabalho bobo, né? Você vai pegar, gerar os dados, calcular, comparar, sim, mas tem aqui alguns detalhes, né? E para chegar a ser publicado em algumas revistas dessas, a gente tem que mostrar ali, né, a razão desse método desse tipo de análise sendo feito. Então vamos lá, mais métodos foram implementados aqui na época no Octopus, né? Então mais do que naquele caso anterior. Comparações foram realizadas diretamente com o método NICTIN-Popov, com os dados de NICTIN-Popov. Então, com os métodos de pressão de vapor, o fator acêtico agora pode ser estimado de uma maneira mais confiável, porque o fator acêtico ele depende da pressão de vapor. Né? Então, a gente vê que o grupo ficou mais maduro na análise de consistência, né? dessa tipo de trabalho. Então, a gente começa algumas particularidades dessa análise, que é o quê? Os dados experimentais, por exemplo. A gente tem aqui o dado de temperatura normal de ebulição, não muito problemático, que é essa propriedade, e temos aqui para o mesmo componente 2 dados experimentais. E aí, qual é o que a gente escolhe? Só tem 2. Pureza, parecido. Então, a gente tem que levar em consideração o comportamento, né, fenomenológico, uma base física disso daí, que é mais ou menos o que? Esse comportamento aqui. Então, o método que se ajusta melhor, né, a essa tendência que os dados têm, o dado que se ajusta melhor, ele foi o escolhido. E aí, no final, nós conseguimos criar isso daqui. Ó. O que é isso daqui? A gente tem os dados experimentais, né, em pontos cheios aqui, então aqui são ésteres, etílicos, né? Aqui a gente já fez aquela avaliação de novo, comparou todos os métodos, fez a análise de consistência, né? E aí os métodos que tiveram foram mais consistentes e menor RD foram esses aqui. O método de Emami et al., né? Também outro método que você não vê na literatura, o pessoal falando, e o método de Stengel também, estão validando aquilo que foi mostrado no paper anterior. Só que no paper anterior foi uma metodologia indireta. E aqui nós temos o quê? Cheio é o método obtido, a propriedade obtida experimentalmente, e os que estão branquinho aqui, ó, são os pelo método sugerido. Né? Então, o que acontece? Alguns métodos não têm esse comportamento. Se a gente for colocar ali no meio, não vai ter essa tendência justamente com os dados experimentais. Tá bom? E aqui também para o caso dos ésteres metílicos, tá certo? Aqui, para a temperatura crítica, a mesma coisa, ó, os experimentais, aqui, trabalho do NICTIN-Popov, né? E os calculados pelo método sugerido, Marrero Gunn, 2001. Tá bom? A gente avaliou mais de 13 métodos aqui. E para ésteres etílicos, né? O método de Ambrose também. Então, experimental, predito. Uma tendência. Aqui, muito delicada essa propriedade, a gente já está vendo isso daí no trabalho que a gente está. O Marcos já terminou, né? Que eu estou para revisar tudo, né? Está vendo aí já uns 3 meses, já eu acho. Eu nem peguei ainda, vamos pegar. Que é o quê? A pressão crítica. O que acontece com a pressão crítica? A tendência dela deve ser dessa ordem aqui. Isso aqui é comportamento fenomenológico. O que quer dizer isso? É você pegar um banco de dados imenso de componentes, ficar testando esse comportamento e vai vendo que todos têm essa tendência. Isso, massa molecular com PC, né, a raiz quadrada disso aqui. Isso aqui é proposto por a líder, na década de 50. O primeiro método de contribuição de grupo, eles propõem assim. Tanto que você vai ver que método de contribuição de grupo, um PC, ele é mais ou menos assim. Você não tem PC, porque o pessoal geralmente vai fazer o quê? Vai pegar uma tendência que tende a ser linear. E ali, a partir dali, você faz a proposição dos grupos, tá bom?
Ok, então aqui nós temos a tendência e tem os dados experimentais aqui para estes metílicos, né? E o método de Jobach-Hyde para os predictos, né? Dados experimentais e aqui os predictos. E aqui está o detalhe. E vocês estão observando agora esse trabalho do Maxwell. É muito sensível a pressão crítica que você está utilizando como input de um modelo. Se você utilizar, por exemplo, dessa forma aqui, que está aqui, pode ter modelo que pode dar inconsistente sem estar. Por quê? Porque a incerteza da pressão crítica é muito grande. Então, utilizar aqui só o método preditivo não é tão problemático assim. Por quê? Porque isso vai estar dentro da incerteza vai estar dentro da incerteza da propriedade, né, da pressão crítica. Certo? Então, aqui mostra a tendência, que está dando a tendência beleza, né, de praticamente uma reta, e é isso. E aí aqui, né, foi um ponto interessante que a gente observou, foi que no trabalho anterior, né, que foi o método de Chauzy lá, que foi sugerido, né, ele tem esse comportamento aqui, ó, então, cadeias carbônicas maiores. Então, aqui foi uma correção que a gente fez, né, e o método de Constantino é o sugerido. E por que isso aqui é importante? A partir disso, a gente fechou, a gente gerou, né, tem ali agora uma tabela de propriedades críticas para componentes, né, para estas, né, do biodiesel, para serem utilizados em modelos preditivos, né, que aqui já é um exemplo de um trabalho, tá certo? Esse trabalho aqui, publicado, né, que foi, esse aqui foi da graduação, né? Foi sair no teu primeiro ano de mestrado. Foi, em 2020, né? Foi. Aqui a parte de resultados toda aqui foi o Márcio, que já desenvolveu, né? Que eu basicamente fiz aqui só alguns retoques mesmo. Então a gente avaliou o método de CP, né? De capacidade calorífica, e a gente propôs um método baseado no princípio das correspondentes, porque, né, é uma unanimidade no nosso grupo de pesquisa, assim, toda essa turma que vem trabalhando com isso. Eu, o professor Natan, evangelista, né? E o Max agora, o Alan, os meninos também. Meninos porque são. O Alan está onde? Alan Anderson está lá na UFC. Na UFC também. Mas todos eles vieram da UFES, né? O Alan. Alan Anderson, aí tem o Max, aí também tem outros também. Tem o Vitor, né? Tem o Hugo e tem um que está. Onde está? Está em. Que é fora do Ceará, onde que é que ele está? Tá falando do Romero, não, né? Acho que é. O Romero tá no IFP. Mas o Romero trabalha com o PVT lá. Não. Trabalhava, né? Não, acho que é o outro que está também como professor. Não sei qual que você tinha falado. Natan. É o Natan Evangelista, esse aqui. Que está na UFC também. Na UFA. Está na UFA. UFLA. Lá em Lavras. Lá em Lavras. É verdade, isso. Esse mesmo, é o Natan. Pronto, eu me confundi, desculpa. Então, o que acontece aqui? A partir do momento que a gente gerou essas propriedades, né, consolidou a escolha desses modelos, né, de constantes físicas, a gente agora pode propor métodos com segurança. Né? Porque agora só se realmente gerar muitos dados experimentais para ter uma nova análise, para ter um update. Então, baseado ali no que eu mostrei para a densidade, né, para a massa específica, métodos de correspondência de estado, eles têm esse caráter, né, por ter ali um fluido de referência, que vai ter um comportamento fisicamente consistente, né, ele tende a ter, se eu tivesse a descrição adequada, um comportamento descrito como ele tem, como deve ser. Então, o método que a gente pegou como base, né, aqui nós temos como é que se calcularia um calor específico por esse método de correspondência de estados. Tem aqui o termo relacionado ao fluido simples, que eu já expliquei no início, e o termo referente ao desvio do fluido real. Ok, aqui nós temos o calor específico residual, né? Aqui o calor específico calculado para o gás ideal. E a gente tem aqui a primeira correlação que está nessa linha, é a correlação de Hodgson-Bond, né? De 66, onde eles obtêm esses dados de fluidos simples a partir do argônio, criptônio, metano, né? E aqui de outros fluidos de cadeias, digamos, não esféricas, né? Que não se aproximam de uma esfera. Esse método depois foi atualizado, né, com Puri e Klaus Chapona, onde eles tiveram dados mais apurados, experimentais, e fizeram aí o refit desses parâmetros. Então, né, essa turma aqui está fazendo isso, né,
Na verdade, todos aqui, né, mas em especial eu tenho muita coisa para o trabalho do professor Rollinson e Braus, a gente também seguiu essa linha. Né? Então, pegou esse modelo simples, propôs parâmetros apenas para o desvio do fluido real. Por quê? Porque esses parâmetros aqui já são oriundos dos fluidos, né, que se aproximam do simples. Então, não tem que estar aqui mexendo nisso daí. Inclusive, é muito perigoso a gente ficar fazendo muita regressão quando vai analisar modelo, equação de estado. Regressão, otimizar um valor, é algo muito delicado de ser feito. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes você pode fazer isso na equação de estado. Se você faz a regressão em um parâmetro alfa, por exemplo, você, quando vai estimar uma outra propriedade, como pressão de vapor, como então, de vaporização, CP, né, data CP, alguma coisa do tipo, você pode ter valores que não tem nada a ver. Então, é muito delicado fazer regressões, né, que o pessoal do petróleo usa muito isso como método da força bruta. Né? Então, é sempre analisar a consistência da coisa, predizer o máximo possível, aí vai chegar no momento que você vai ter que, né, dar aquele acabamento final. Né? Desculpa te interromper, a capacidade calorificante do gás ideal, vocês pegam do NIST, é aqui, isso? Não, Jobate Hyde. Por quê? É o único método que tem parâmetros para isso. Assim, para todos os extras. Constantino-Lagrange não tem alguns grupos que ele não tem parâmetros para isso. Qual? Constantino-Lagrange. Porque os métodos que tem é Constantino-Lagrange para a CP do gás ideal. Constantino-Lagrange, Jobate Hyde, a gente testou, né? Todos eles. Antes de escolher o Backyard, Constantino-Lagrange e o da Domansky, né? Domansky, eu acho. Enfim, mas esses outros dois não tem parâmetros para ésteres insaturados. Então aí tem que ser Jobate. Mas ele diz bem, assim, geralmente. Entendi. Então, quer dizer, aí você tem a capacidade, essa é a capacidade residual, né? A capacidade calorífica residual, né? Isso. Entendi. E aí, assim, TC e ômega, obtido do trabalho anterior. Então, aqui é uma coisa. Agora, assim, se lá tiver algum problema, né, aí o erro vai sendo propagado, né? Certo? Então, metodologia aqui, essa nossa metodologia, né, depois de todo esse tempo que a gente consolidou a metodologia, consiste no quê? Dados experimentais, né, obter os dados experimentais, então 439 dados foram obtidos. Tratamento dos dados, então alguns dados foram rejeitados, em torno de 133 dados. A estrutura molecular, né, e os métodos avaliados, porque a gente comparou com os métodos, né, os métodos que tinham na literatura. Os parâmetros de estatística avaliados, né, então desvio médio, desvio padrão, bias, né, sinal, enfim, para ver se a questão de número de quantidade de dados superestimado, subestimado, enfim, a tendência, né, do método. Teste de consistência, então, na série homóloga, o que acontece? A série homóloga, o componente de maior cadeia tem que ter maior. Mas tem métodos que não dá isso. Chega mais para frente, começa a dar, principalmente os métodos de contribuição de grupo, né? Acontece isso. Principalmente assim, alguns métodos de contribuição de grupo acontece isso para algumas propriedades. Certo? Cria os pacotes e depois começa a testar metil extra com etil extra, né? Fazer aquela comparação. Tá bom? E aí a gente tem, né, aqui os resultados, né, que foram os parâmetros que a gente otimizou. O correlation dataset, 95 dados de 5 extras aqui. Então, o predict dataset, 344 dados. São dois conjuntos distintos. Distintos. Tá certo. O que acontece muito por aí? O pessoal pega quase 100% dos dados no correlation dataset. Então, aí isso aí o computador faz, né? Isso aí tudo vai ficar tudo abaixo de 1%. Né? O que aconteceu muito de um tempo para cá, porque assim, nessa época ali do Rollinson, mais antigo, o pessoal não tinha capacidade computacional, né? Então os caras realmente ficavam bateando o problema ali, tentando botar muita parte teórica. Hoje, algoritmo de otimização, antigamente a otimização era algo, você fazer uma otimização era algo assim, né? Fantástico. Hoje em dia, banal. Né? Qualquer biblioteca do Python, né? Do VBA você tem, Fortran, tem ali que faz. E aí, às vezes, você só alimentar e sair aqueles resultados e você não ver a física da coisa, analisar, né? Por isso que sempre quanto menor
o correlation nota 7, em comparação ao prediction nota 7, melhor. Né? Agora, claro, aqui é uma propriedade que é mais tranquila de fazer. Tem propriedades que é complicado, tipo viscosidade, se fosse para a pressão de vapor, né? Aí seria bem mais complicado. Ok? Então, vendo aqui, né? Então, assim, questão dos dados, do método, né? Bem predito, né? Assim, está dentro da faixa, que é o erro de 5%, né? Que tem o predict nota 7, o correlation nota 7, o correlation nota 7 e o predict nota 7. E aqui comparando com os melhores modelos, né? Com os dois melhores modelos. Aqui é o número de ocorrências, né? E aqui os desvios, né? Então, 71%, várias predições estão com desvio menor do que 1% no método proposto. 99%, podemos dizer assim, menor do que 5%. O segundo melhor método ficou com 50 e 94%. E o terceiro melhor método, né, que é o mais empregado aí na literatura, com 63 e 96%. Né? Até aí tudo bem. Mas aí aqui, quando a gente começa a olhar o dado com mais detalhes, né, a gente começa a observar o quê? Olhar os dados, né, os resultados, os outputs, com mais detalhes, a gente começa a observar. Aqui é o nosso trabalho para o nosso método, para dados de éster, de metil-éster, né, insaturados, majoritários para o biodiesel de soja, por exemplo, né, biodiesel de algodão, não lembro, mas enfim, biodiesel bem utilizados ultimamente. E aí o nosso aqui dentro da faixa de 1%, né, já tem métodos ó, que começam somente quando aumenta a temperatura, começam a fugir bastante aqui, já para mais de 5% de erro. Né? Então, para estes saturados, os outros dois melhores métodos foram um pouco problemáticos. Aqui mostrando, né, a tendência de desvio, tá certo? Então, aqui o nosso método, né, com praticamente todos os dados entre os 5%, tá bom? Aqui só com essa faixa aqui, já os outros, principalmente à medida que a temperatura aumenta, ó, esse aqui principalmente, ó, ele vai, que a tendência é ir embora, né? Aparentemente. Até porque acho que é uma reta essa a equação de governo dele. Então, aqui só para mostrar a consistência do nosso método. Então, os ésteres metílicos, os etílicos, né, que são os tracejados, sempre maiores do que os metílicos, de mesma cadeia oriunda do ácido. E aqui o comportamento, né, está falando aqui a pressão. É aquela mesma história. O método para circunstâncias correspondentes, ele tem, né, um comportamento físico já dentro dele, vamos dizer assim, porque ele está fazendo em relação já ao fundo de referência, né, que tem ali uma base, em relação também às temperaturas críticas. Né, e aí aqui a gente começa a ver a importância de estimar adequadamente a propriedade crítica, porque o nosso aqui, ó, vai e termina onde é a propriedade crítica desse circuito aqui. E eu confesso que eu não vou colocar aqui tudo, mas eu acho que é meio oleado. Certo? Já os outros aqui de correspondência de estados, eles subiram com tudo, né? E os que não são de correspondência de estados, eles pedem o caráter físico deles. Né? Isso aqui é um comportamento esperado, né? O CP, quando ele vai para a transição de fase, ele tende a infinito. Né? O CP. E aqui, né, se a gente fosse avaliar só os dados, conclusões erradas a gente já tem aqui. Ó. Porque todos praticamente dão iguais. Então aí você vai falar, não, qualquer modelo serve. Isso é irrelevante. Ok, para finalizar, aqui um exemplo de aplicação, né? Falei que ia mostrar o exemplo de aplicação do nosso trabalho, que o trabalho que o professor Oswaldo publicou. Né? E interessante que a gente não tinha nem chegado a conversar sobre isso, né? Foi mais o Hugo, que um ex-aluno meu, que testou isso daí, né? Então, analisar a influência das propriedades físicas, né? Para a coluna, né? De destilação e de recuperação de metanol e etanol, na produção de biodiesel. Então, aqui só para mostrar, vai. Só para mostrar a influência mesmo. Essa simulação 1 e 2, né, são as simulações obtidas pela metodologia que a gente sugere, temperaturas críticas de pressão de vapor proposta por nós. Né? Então, aqui mostra a temperatura do reboiler, como ela pode ser diferente. Está falando aqui de uma diferença de 40 graus Celsius. Tá bom? Está falando aqui de 20% de diferença. Entre a temperatura predita com as propriedades adequadamente e utilizando o DEFU ou outras metodologias do Aspen, né? Aqui para o éster metílico e o éster etílico. Lembrando que os biodiesel são majoritariamente, né? Aqui era os dados que tinham, né? Por isso que a gente não continuou com os etiósteres.
Ok? Então, só para mostrar isso daí, né, os nossos dados. Agora eu toquei, viu? Eu lançou esse daqui. Não, é esse aqui mesmo, tá certo. Esse aqui. Só que aqui a gente tem um subdimensionamento do report. Aqui o RD da quantidade de calor, né, utilizada, né, também pode ter essa diferença entre a nossa simulação e a nossa metodologia dos outros, né, o que mostra que pode ter uma diferença também. Então, quantidade energética de um processo vai estar ali avaliada de forma equivocada. Tá certo? Então, né, basicamente, o que nós temos para mostrar, né, não falei aqui da parte de equilíbrio líquido-líquido, né, líquidos iônicos, porque não é o caso, mas os próximos passos, né, que é onde vai encaixar principalmente o trabalho aí do Maxwell, vai ser proposição de método para atenção superficial, esse eu estou devendo para ele já, revisão do método de viscosidade, que eu propus em 2012, né, então a gente vai ter que dar uma revisada aí com esses métodos gerados, né, a mesma metodologia, só que não para viscosidade, atenção superficial, agora da viscosidade, e condutividade térmica também. Né? Depois da avaliação de método para a estimativa do número cetano e ponto flash, aqui provavelmente essas metodologias moleculares, vamos dizer, não vai, é um palpite meu, não vão ser tão adequadas, né? Talvez até utilizar algo mais estatístico mesmo. E, posteriormente, né, pegar esses parâmetros e começar a trabalhar com equações de estado. Né? Então, SRK, Penny-Robson, as equações preditivas, né, equações de Gibbs-Safdie, equilíbrio de fases e equilíbrio químico. Então, muito obrigado e estou à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigado, professor Frederico Carmo. A gente está muito animado com a previsão que tem aí pela frente, né? Agora vamos abrir aqui para perguntas. Quem quiser também participar, né? Tá dando para ver aí, tá? Estou vendo só a tela final aqui. Ah, tá certo. Não sei se o pessoal está me vendo. Acho que tá vendo, sim. Tá sim, né? Dá para ver? Dá para ver. Dá para ver, Matheus? Sim. Eu não estou lá. A chamada não. Ah, pensei que você estava. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, agora nós vamos abrir. Alguém daí da sala virtual quer começar? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sim, tá dando para ver. Matheus, quer comentar alguma coisa? Hã? Quando você estava apresentando, aí eu fiquei assim com uma certa dúvida naqueles resultados que você obteve com aquele McGarry, né? Sim. E aí, isso, vê se consegue voltar. Isso. Porque assim, tem dois comentários, tem esse e tem o do... Muito legal. É só para mim, eu acho que é ele. Isso. Né? Então, o procedimento, a gente estima o ABC para uma faixa limitada do Antoine. Isso. Aí usa o próprio Antoine para uma faixa... Da faixa dele, dentro da faixa dele. Dentro da faixa dele, Ele foi proposto. dentro da faixa que foi limitada de dados experimentais. Isso que eu queria entender. Por exemplo, aqui são os parâmetros estimados do Antônio, certo? Que foram obtidos por uma faixa limitada, né? Que é essa faixa aqui, de 312 a 407. Certo. Os dados experimentais? Dados experimentais, é o que tem. É o que tem. Beleza. Aí o que acontece? A gente vai gerar dados pistas experimentais, pegar o Antônio e calcular Mas vários aí- TIP. Ainda Dentro dessa faixa. Dentro dessa faixa. Ah, tá bom. Esse é o intuito da proposta do backend, entendeu? Sim. Mas por Aí quê? você vai pegar e vai usar a equação de Wagner. Eu vou calcular os parâmetros. Eu fui, né? Já fui. Aí O vai esses pegar dados esse- seus experimentais, por exemplo, pega já sempre seus dados. Sem dados. Junho. Junho. Com isso, gera os parâmetros de Wagner. Sim. Com esses 100 pontos. Isso. Que seria melhor que se fossem os próprios dados experimentais, porque você tem mais pontos, é isso? Não, eu faço esse dado centro experimental, por quê? Porque a correlação que acontece com alguns dados experimentais para isso aqui. Você vai ter um aqui, outro lá em cima. Isso. Então, com a correlação, você dá uma suavidade, vai. Você enche mais os dados. Isso. Tá. Isso.
Isso é padrão, isso é padrão de ser utilizado. Certo. Aí você estimou os parâmetros de Wagner. Estima padrão de Wagner. Certo. E se você comparar a equação de Wagner com a equação de Antunes, está muito diferente? Não dá. Não dá. Aqui, Aí ó, tem que colocar. calma, vamos lá. Wagner, com os dados que precisam complementar. Isso aqui é comparando com o ano. Aí, vamos lá. Acho que vai aqui, tu vai ver melhor. Já está dando para ver aqui. Aqui está dando para ver. Não, então, esse seu experimental, Isso aqui é o RD da regressão. Tudo bem. a regressão de quem? Seus experimentais e Wagner. Tá certo. Pronto. Aí, os dados experimentais que eu gerei em outro ano, Certo. eu comparo com os dados estimados por Wagner. Para ver se aí. Tá bem, agora tá bem ou não. Ou seja, esse experimental aí não é experimental. Esse aqui é. Só que os dados, Não, os parâmetros não foram estimados por ele, foram estimados por ele. O que ele está fazendo? Ele não. Espera, agora eu entendi o que ele fez. Primeiro passo, volta um. Agora eu entendi. Volta mais um, é isso? Pronto. Isso. Esse primeiro resultado aqui, ó. Aqui você tem de 312 a 407. Para aqueles Isso, para aquele C6, certo? Aí ele tem dados experimentais, vamos supor, 10 pontos experimentais. Aí ele calcula as constantes de Antônio. Normal. Com 10 pontos experimentais só nessa faixa. Aí o que ele faz? Agora ele pega, gera 100 pontos nessa mesma faixa com a equação de Antônio. Até aí tudo certo? Tudo certo. Tá. Aí agora aí com essas constantes. Pois dados experimentais, Esses dados experimentais, ele vai, peraí, calma, aí ele vai correlaciona a equação, com a equação de Wagner esses 100 pontos experimentais, não é isso? Isso aqui, Que é esse que eu faço. Pronto. certo. Gerou, agora ele vai fazer a regressão, tá vendo? Com restrição. Porque é baseado nessas restrições. Certo. Para poder ter a segurança que o McGarry mostra isso com o banco de dados que ele tem, o banco de dados gigante. Então, o banco de dados dele tem dados de TF a TC, a pressão de vapor, para vários compostos. Aí ele testou isso para vários compostos. Pegou uma faixa limitada, mesmo tendo dados até TC. Certo. E aí testou e comparou depois com aqueles parâmetros que ele obteve naquela faixa limitada. Ele comparou depois com todos os dados. E tinha boa segurança. E aí ele tinha boa preditividade. Tem lá então, mas essa regressão foi feita naquela faixa limitada, de 307 a... Naquele caso ali do C6. Isso. Aí a correlação que deu com o Wagner deu 008, que ele ajustou bem o Wagner. Com os dados experimentais. Isso, e com a equação de Wagner. Isso, aí beleza. Com a equação de Wagner, precisa experimentar e com a equação de Wagner. Isso aqui é com quem? Com os dados experimentais que foram utilizados para gerar um ano. Isso, o anterior. Para mostrar assim, correlacionou, entendeu? Tá, beleza. agora, aí também daria para fazer com dados fora a parte, extrapolando, né? Não, extrapolar isso aqui que a gente faz. Não, eu sei. E eu separei o quê? Os dados que a gente utilizou na correlação, encaixando na página, foi isso aqui, ó. Só que aí a gente tinha separado a quantidade de dados fora do range que tem aqui. Aí você pode falar, mas como assim? 0,5 cima, 0,60 aqui, 0,61, 0,67. Então, que tem. Não, mas aí não está. Aí não, está extrapolando só um pouquinho. A minha dúvida seria, se você extrapolar o Antoine na força bruta direto, não é para extrapolar, mas botar o Antoine para junto. Dá muito diferente de fazer esse volta no quarteirão desse game? Não é só volta no quarteirão. O que acontece é o seguinte, eu estou entendendo a pergunta dele. Ele está falando assim. Eu sei responder essa pergunta. O problema é isso aqui. O problema não, né? A solução é isso aqui. Então, essa aqui é uma equação de pressão de vapor, que como ela é reduzida, você vai ter ali meio que, digamos, amarrando para a curva terminar em TC. Antes, se você extrapolar... Você não garante que ela vai passar no TC. Ela vai para qualquer lugar. Por exemplo, aqui você tem um ponto, como se fosse uma condição de contorno, que ela necessariamente tem que TC fica igual a PC. Ela vai satisfazer esse ponto. Você sabe como... Essa equação satisfaz. Se você botar TR igual a 1, aí, se você botar TR igual a 1, ela vai dar PR igual a 1, aí não calcula.
né? Então ele tem esse Até limite. 0,99999. Ele tem esse limite. E aí, porque Entendeu? quando tem regular não PC, né? Sim. Entendeu? Esse é uma das restrições, né? Não sei se tem outra. Né? Não, mas entenda. Você consegue visualizar qual é a aplicação disso? Prática, sim, por exemplo. Você vai simular, mas você vai simular de processo? Já. Certo. Qual seria a aplicação prática disso daí? Coluna de estimação. Certo, mas na prática, assim, seria. Eu digo isso porque eu vi o pessoal gerando os resultados para esse PPI. Sabe o que é, por exemplo? Você vai chegar lá, vai botar para a coluna rodar, ela nem começa a convergir. Eu não saio do primeiro, eu não faço o primeiro ponto. Por quê? Porque ela não está na condição de equilíbrio. Se você não colocar dentro da condição de equilíbrio, dentro daquela gráfica XY que eu colocar ali dentro, ela Da região começa. Da região Pois bifésica. é, mas só que ela não converge. Então, o que aconteceu? Eu não vi os caras fazendo isso com porque eles estavam lá batendo, foi daí que surgiu a ideia do trabalho. Eles fazendo, rapaz, olha esse trabalho aqui. Aí eles olharam, agora bota dessa faixa aqui, aí eles colocaram lá na faixa que tinha com vários, né? Estimando assim os valores, que é assim que você faz a contestação. fora da região Aí bifásica. colocaram, começa a convergir, então vai trabalho. Porque fica fora da região bifásica. Isso é um trabalho para simulador de processo. Não é um trabalho que o pessoal que vai chegar ali, vai simular processo, é um manual. No final, a gente vai ter um manual. Assim. Tem um manual para você pegar até nível do RIASE, de petróleo. Sério. Conhece, né? Conheço. Não, porque ele, basicamente ele dá os métodos. Usa esse método, tá bem. Pelo nível do RIASE. Para quem for trabalhar com simulação CFD, o cara vai lá, simulação CFD, o cara quer avaliar transferência de massa, qual é a atomização do combustível, não sei o que, espalhamento, pá. Isso aí são inputs do software. Entendeu? Só que, quando às vezes a pessoa, aqueles papers no início, os caras mostram. E tem papers também do pessoal do TDB que mostra isso. Quando você não usa a propriedade adequada, você tem outra coisa. Tem outra coisa, exatamente. Você tem outra coisa. Entendeu? Muito legal. Esse assunto é muito interessante, porque a equação de Antoine, ela é exponencial. Então, como ela é exponencial, então ela sofre muita influência da temperatura, certo? Então, quando você trabalha, você tem uma faixa que está um pouco remota do ponto crítico, você não pode usar a equação de Antoine com segurança para extrapolar, entendeu? Acima daquela temperatura que foi observada. Então, você fazendo esse procedimento, você garante, com as constantes de Wagner, você garante que você pode extrapolar até o ponto crítico. Antônio, É só essa vantagem. Pode fazer isso aqui, Antônio. Isso. Pode e faz, né? Aí, aqui, Wagner, ele vai forçar a curva passar aqui, ó. Exatamente. Ponto crítico. Então, pode ser isso aqui. Isso daqui, em termos de simulação de processo, porque assim, a pressão de vapor ela é uma propriedade muito delicada, porque ela está falando da transição de fase. E você faz a transição de fase, a partir dali você vai calcular seus fluidos, né? E aí imagina, não, tá vapor. Aí só tá um líquido ali, já era. Mas foi como você falou, né, Fred? O Frederico falou bem legal. Tudo isso também depende da qualidade das propriedades críticas. Porque as moléculas de biodiesel são valores estimados também. Então, quer dizer, se você também não tem valores de pressão crítica confiáveis, aí você também está no céu, está como se fosse um cego no tiroteio. Pra falar, Não, isso aí é até uma coisa que eu inclusive, acho que 2 semanas atrás eu troquei um artigo com ele de gente ainda estimando errado a propriedade disso. Inclusive, em média, acho que foi de 2020, que ele já tinha todos esses trabalhos publicados, de 2020 para trás. O pessoal ainda está sugerindo o método errado para poder estimar essa propriedade. E mais uma coisa, Marcos, só acrescentando, tem muitas moléculas do biodiesel que eu falei hoje antes da nossa reunião, que a gente não consegue determinar experimentalmente. Não é o de 2020, estão publicando errado? Ainda estão sugerindo um método errado. Tipo assim, que não é só